Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, uma das histórias mais incríveis já contadas, a nossa própria história. De onde viemos? Como nos tornamos o que somos hoje? Apertem os cintos, porque vamos voltar milhões de anos no tempo para desvendar a origem do homem. A nossa saga não começa com o Homo sapiens, mas sim há cerca de 6 a 7 milhões de anos, em África. Imaginem uma paisagem em transformação, onde as densas florestas começam a dar lugar a savanas abertas. Foi neste cenário que os caminhos evolutivos dos nossos ancestrais e dos chimpanzés se separaram. Surgiram os primeiros hominídeos, criaturas que ousaram fazer algo revolucionário: andar sobre duas pernas. Esse passo, literalmente, mudou tudo. Ficar de pé, ou o bipedismo, libertou as nossas mãos. De repente, elas estavam livres para carregar comida, cuidar dos filhotes e, crucialmente, para fabricar ferramentas. Um dos primeiros exemplos que conhecemos é o Australopithecus, como a famosa Lucy, que viveu há mais de 3 milhões de anos. Eles eram pequenos, com cérebros ainda do tamanho de um chimpanzé, mas já caminhavam de forma ereta. Eles eram a promessa do que estava por vir. Avançando no tempo, há cerca de 2,5 milhões de anos, conhecemos o gênero Homo, o nosso próprio gênero. O primeiro da turma foi o Homo habilis, que significa homem habilidoso. E o nome faz jus. Ele foi o primeiro a lascar pedras de forma sistemática para criar ferramentas. Pode parecer simples, mas essa foi uma revolução tecnológica. Essas ferramentas permitiram-lhes cortar carne e tutano dos ossos, uma fonte de proteína e gordura que foi essencial para alimentar um cérebro em crescimento. E o cérebro realmente começou a crescer. A seguir, veio o Homo erectus, há quase 2 milhões de anos. Este foi um verdadeiro explorador, com um corpo maior, pernas mais longas e um cérebro significativamente maior. O Homo erectus foi o primeiro hominídeo a sair de África, espalhando-se pela Ásia e Europa. Mas a sua maior conquista foi, provavelmente, o domínio do fogo. Imaginem o impacto disso. O fogo oferecia calor nas noites frias, proteção contra predadores e, o mais importante, a capacidade de cozinhar os alimentos. Cozinhar tornou a comida mais fácil de digerir e liberou mais nutrientes, o que, por sua vez, permitiu que os nossos cérebros crescessem ainda mais. O fogo também se tornou um ponto de encontro, onde os grupos se reuniam, partilhavam histórias e fortaleciam os laços sociais. A semente da cultura e da comunidade estava a ser plantada à volta da fogueira. A evolução não é uma linha reta, mas sim uma árvore com muitos ramos. Enquanto o Homo erectus explorava o mundo, outros ramos surgiam. Na Europa e na Ásia Ocidental, evoluíram os neandertais, o Homo neanderthalensis. Eles eram robustos, adaptados a climas frios, caçadores exímios e com um cérebro tão grande ou até maior que o nosso. Eles cuidavam dos seus doentes, enterravam os seus mortos e tinham uma cultura complexa. Durante muito tempo, foram retratados como brutos, mas hoje sabemos que eram incrivelmente sofisticados e muito parecidos conosco. E então, finalmente, chegamos a nós, o Homo sapiens. A nossa espécie surgiu em África, há cerca de 300 mil anos. No início, não éramos assim tão especiais. Partilhávamos o planeta com os neandertais, com os denisovanos na Ásia, e talvez com outras espécies de hominídeos que ainda não descobrimos. Mas algo aconteceu. Há cerca de 70 mil anos, o Homo sapiens passou por uma revolução cognitiva. Começamos a pensar de formas novas e abstratas. Desenvolvemos uma linguagem complexa, capaz de transmitir informações não só sobre o aqui e agora, mas também sobre o passado, o futuro e até sobre coisas que não existem, como mitos e lendas. Essa capacidade de criar e acreditar em histórias partilhadas permitiu uma cooperação em larga escala,
algo que nenhuma outra espécie conseguia fazer. Com essa nova arma, a cooperação flexível, o Homo sapiens iniciou a sua segunda e definitiva vaga de expansão para fora de África. Fomos para todo o lado. Encontramos os neandertais e os denisovanos. E sim, interagimos com eles. Hoje, a maioria das pessoas fora de África carrega no seu DNA uma pequena percentagem de genes neandertais e denisovanos. Não os substituímos simplesmente, em certa medida, absorvemos-los. Com a nossa capacidade de adaptação e inovação, povoamos todos os continentes. Inventamos a arte, como vemos nas incríveis pinturas rupestres. Criamos a música. Desenvolvemos rituais e religiões. Há cerca de 12 mil anos, fizemos outra descoberta que mudou o mundo para sempre: a agricultura. Deixamos de ser caçadores-coletores nômadas e passamos a assentar em aldeias, a cultivar a terra e a domesticar animais. Isso levou ao surgimento de cidades, de impérios, da escrita, da ciência e de todo o complexo mundo em que vivemos hoje. Toda a história humana, desde as primeiras ferramentas de pedra até aos smartphones que temos nas mãos, é o resultado direto desta longa e sinuosa jornada evolutiva. A história da evolução humana é uma lição de humildade. Mostra que não somos o fim de um processo, mas apenas um ramo numa vasta árvore da vida. Somos o resultado de milhões de anos de adaptação, de extinções, de sorte e de inovação. Somos os sobreviventes de uma grande família, cujos outros membros desapareceram, mas que vivem dentro do nosso próprio código genético. Desde o primeiro passo hesitante nas savanas de África até as pegadas na Lua, a nossa espécie demonstrou uma capacidade incrível de superar desafios e de moldar o mundo à sua volta. A pergunta que fica é: para onde vamos a partir daqui? Qual será o próximo capítulo da história humana? Espero que tenham gostado desta viagem incrível pelas nossas origens. É uma história que está sempre a ser atualizada com novas descobertas, tornando-a ainda mais fascinante. O que acharam mais surpreendente? Deixem nos comentários. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo e querem continuar a explorar as grandes questões da ciência e da história, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perderem nada. Até a próxima, Mentes Curiosas!